Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar da seleção brasileira. Tivemos entrevista coletiva hoje e hoje foi com Casemiro. Casemiro falou da seleção brasileira, dos jogadores que estão lesionados e também deu uma declaração sobre o jogador Neymar, que é muito perseguido pela mídia, né? Uma boa parte da mídia aí global, né? Pedindo aí, falando, né, que da contusão do Neymar, né? Falando que ele tinha que quebrar a perna e tal. E o Casemiro deu uma declaração aí defendendo o Neymar. E nós vamos acompanhar aqui no nosso canal essa entrevista coletiva do Casemiro. E vamos acompanhar também todas as notícias da seleção brasileira aqui no nosso canal. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. E bora lá acompanhar o vídeo. Que é um múltiplo campeão. E nós contamos com ele. É um jogador, até mesmo todo mundo viu que está treinando bem, tá empenhado, mas aí quem vai jogar é a opinião é a decisão do treinador, né? Então, surpresa, não sei, eu não diria que não, porque até mesmo se jogar o Militão já correspondeu à altura em jogos e dá para contar com ele ali também. Mas essa decisão quem vai tomar, sem dúvida, é o treinador. Sabia e todo mundo sabe da qualidade do Richarlison, né? Que ele é um cara que cheira gol, é um cara que busca gol, é um cara que está sempre querendo fazer o gol. Pô, eu até brinco com ele às vezes que ele é um pouco fominha de querer fazer gol, isso é bom para nós. E bom, é claro que os números falam por si só, seus números aqui na seleção falam por si só que é um grande jogador. O que esse homem jogou, meu amigo, nesse primeiro jogo foi um negócio absurdo, né? Tá aí, números do Casemiro no ciclo da Copa, as médias em 38 jogos dele, ações com a bola, ele é o segundo no ranking do Brasil, duelos aéreos vencidos é o primeiro, desarmes é o primeiro, interceptações é o primeiro, bolas recuperadas também é o primeiro, 5 gols e 2 assistências. Não é à toa que ele é o primeiro nesses quesitos, porque o cara é um monstro e jogou muita bola. É claro, é uma posição que talvez não chame tanta atenção ali do cara que está assistindo o jogo, etc. Mas ele chama atenção mesmo assim. E não é de hoje, né? Na outra Copa, ninguém me tira da cabeça que a falta dele no jogo com a Bélgica foi determinante para aquele resultado. Até porque ele já vinha jogando esse grande futebol, né? E nessa estreia, ele foi bem nas duas funções, né? Tanto na frente quanto atrás, chutou uma bola na trave, teve uma presença muito forte lá na frente. É que num jogo que o Pombo faz os 2 gols, um deles, um golaço como aquele, claro que ele vai ser o destaque. Mas o Casemiro foi o jogador mais constante, mais eficiente do Brasil nessa estreia. Claro que vários jogadores são importantes nesse sistema, nessa coluna vertebral aí do Brasil. Mas o Casemiro acaba tendo um destaque ali, Eugênio, que é um negócio absurdo nesse meio campo ali, barra no sistema defensivo. Por isso que eu fico só torcendo assim. Não leva amarelo. Por favor, Casemiro, você é fundamental. O Casemiro é o ponto de equilíbrio de qualquer time em que ele esteja. Ele foi o ponto de equilíbrio do Real Madrid, mega campeão de tudo durante tantos anos, né? O time famoso do Real Madrid, que tem um meio-campo, que tinha um meio-campo com Casemiro, Modric e Kroos, onde basicamente só ele marcava. Não que os outros não marquem. Mas os outros se lançavam ao ataque e ele ficava responsável. Tanto que o Casemiro, por muitos anos, liderou La Liga em interceptações, em desarmes. São coisas diferentes, né? Interceptação de passe, desarme do jogador. Liderou, mas de longe, não só o time do Real Madrid, como o campeonato. Porque ficava tudo em cima dele. Todo mundo vai, libera todo mundo. Vão lá, meias e atacantes ataquem, que eu seguro aqui atrás. E ele faz muito esse papel na seleção brasileira e, como o professor destacou, ele também está chegando. Ele fez enfiada de bola na área. Os 3 passes de quebra-linha que o Brasil deu contra a Sérvia, um foi do Thiago Silva, outro foi do Casemiro, outro foi do Paquetá. Aquele que você encontra o espaço na defesa para o atacante que entra finalizar. Então o Casemiro fez isso além de ser o dono da proteção à zaga. Ali ele sabe muito bem os espaços, o tempo de bola. Tanto que ele vai para o United, demora um tempo de adaptação, mas quando ele começa a jogar, ele é eleito no primeiro mês como titular, em outubro, como o jogador do mês na Liga, na Premier League.
Ou seja, não é qualquer um. O McTominay, quando ele chegou lá, o McTominay já sabia que já sabia que ia ter que amargar depois de um tempinho o banco e tudo mais, fazendo dupla com o Fred. Mas, Donk, quando a gente fala do Casemiro, ele tem uma importância para Marquinhos e Thiago Silva, por ser esse primeiro homem também. E é isso que o Eugênio falou. Ele também tem uma questão ali, até dessa ligação, o homem dessa ligação do Real Madrid acontecia muito isso, na verdade. Ele é esse primeiro toque para puxar, às vezes não saía nem do pé do Kroos, nem do Modric. Era o Casemiro que puxava esse contra-ataque do Real, que era algo tão forte. E é um cara que, se a gente olhar no United, no ponto de equilíbrio que o Eugênio falou, concordo, eu vejo ele já se tornando também essa peça no Manchester United. Fazer uma dupla com o Eriksen ali, que tem dado muito certo, está em evolução, estão se conhecendo, e um cara que tem chegado cada vez mais à área. Então, assim, além de tudo, do passe em longa distância, um cara capaz de quebrar as linhas com a sua qualidade, sem falar no mérito defensivo, no United ele tem finalizado bastante, mais do que se estava acostumado ao Real Madrid. E esse ponto de equilíbrio, pensando na dupla de zaga da seleção brasileira, para mim ele se torna ainda potencializado quando a gente vê uma seleção com 2 pontas tão agudos e se destacando. Você ter um cara como ele, dando essa cobertura muitas vezes, é fundamental para dar uma liberdade até para Vinícius e Rafinha, e acho que o momento até mais do Vinícius, que ele não precise se preocupar em voltar tanto no campo para ter uma situação de saída em velocidade. Então o Casemiro é fundamental em todas as frentes, acho que hoje não tem nenhum melhor primeiro volante no mundo do que ele. Mas o Eugênio tem razão, você que vai torcer para o Brasil, hoje a gente precisa falar assim, porque nem todo brasileiro está torcendo para o Brasil. Mas você que está torcendo para o Brasil e que fica falando chuta para quem ataca e defende para quem defende, para o Casemiro você tem que falar chuta, defende e cuidado com os cartões. Cuidado com as entradas, cuidado com as reclamações, porque ele é peça fundamental. E dentro dessa convocação, na função dele, não tem outro não, tem que adaptar. Tem que adaptar, né? É diferente. O Fabinho, em princípio. Tem o Fabinho. Mas não com a mesma... Talvez o momento talvez não seja tão bom, né? O Neymar, é claro que continua sendo preocupação. Será que ele volta? Será que a seleção consegue se classificar em primeiro lugar, né? Para que a gente consiga ter o Neymar de volta, porque é bem pouco provável que ainda na fase de grupos a gente tenha o Neymar e o Danilo de volta. O Neymar foi para as redes sociais e postou essa foto aí, ó. Essas fotos, na verdade, claro que está em pleno trabalho de tentar se recuperar para a Copa do Mundo. Coloca ali um bora. E é isso, né? O pé ainda bem inchado, é natural, acabou de acontecer a torção ali. E só para você saber, fã de esportes, basicamente o Neymar teve uma lesão ligamentar no tornozelo direito e ele teve também um pequeno edema ósseo, que é diferente lá do Danilo, que teve também teve uma lesão ligamentar medial, mas aí no tornozelo esquerdo. Tá inchado ali. Tá bastante inchado, e é natural também, né? Desceu o inchaço, né? Distribuiu. É natural, quem já teve esse tipo de problema sabe. O primeiro susto em relação a uma coisa mais séria em ligamentos, parece que está afastado. Agora é uma corrida contra o tempo, né? Fosse uma temporada normal, a corrida não seria tão intensa. Mas nós estamos numa competição que o Brasil vai jogar segunda e sexta, por isso ele não estará em campo. E aí é contar, é uma corrida inclusive em relação à própria seleção brasileira. A seleção brasileira se classificar para ter chance de contar com o Neymar mais para frente no mata-mata. Pois é, né? Ele e o Danilo, os dois fora, por enquanto. Sim, é isso. É um calendário muito apertado essa Copa do Mundo, né? Estamos tendo 4 jogos por dia, você achatou a fase de grupos para caber num tempo menor de Copa, em função do fato da Copa estar sendo disputada num momento diferente do calendário, final do ano, não naquele meio de ano onde você tem possibilidade de fazer ali um período maior. Então você achatou a fase de grupos e aí é difícil a recuperação para qualquer jogador. Não é só para o Neymar e para o Danilo. Das outras seleções a mesma coisa. Machucou, talvez só volte lá na frente. Porque há pouco tempo de recuperação. Isso também acarreta um outro problema. Desgaste físico. Jogador que não está muito bem preparado, talvez não consiga jogar os 3 jogos dessa fase de grupos. Talvez não reúna as melhores condições para uma terceira rodada. Então é importante também medir. Acho que em função disso, por exemplo, é que assim que sai o segundo gol do Brasil, o Tite já troca todo mundo do meio para frente. É verdade. Do meio para frente, assim, a gente fala, tem muita opção no Banco do Brasil. Basicamente, de ataque só não entrou o Pedro. Sim. Que entrou Antony, entrou Rodrigo, entrou Martinelli, entrou Gabriel Jesus, né? E só faltou o Pedro entrar ali no ataque. Então, ele, acho que ao perceber que o jogo caminhava para ser administrável, ele já tira os jogadores principais da frente, descansem
porque ali na frente tem outro jogo. Porque a fase final já está batendo a porta, e está batendo bastante, né? Está batendo a porta aí as fases finais, o Brasil ganhando seu próximo jogo já consegue se classificar. Vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho a respeito do Xavi. O Xavi recebeu um convite. Um convite para quê? Você vai descobrir agora. Fue una oportunidad a través del presidente de la federación en aquel entonces. Coincidimos en Qatar y contactaron con mi agente para que me uniera a ellos, ¿no? Que me uniera al staff de Tite. Yo en aquel entonces quería ser entrenador, quería ser primer entrenador. Era una oportunidad tremenda. Era hacer historia prácticamente del primer europeo que trabajaba casi en la selección de Brasil, pero en aquel momento no lo vi, ¿no? Yo tenía claro que quería entrenar al Barcelona, que era mi sueño, y en eso estoy, ¿no? Pero para el futuro, tal vez. Bueno, nunca se sabe, está claro, ¿no? Sería una oportunidad bárbara, espectacular, ¿no? Nunca se sabe en un futuro, no hay que descartar nunca nada. Foi agora esse convite? Do nada esse convite? Não, isso foi já há 2 anos ou 3. Que a ideia era ele ser auxiliar até o presidente era outro, inclusive o presidente da CBF, mas você vê que ele foi mais sensato que certos técnicos aí, né? Pelo menos ele jogou no O Futuro a Deus Pertence. Tinha gente que se tivesse falado isso, teria menos problema aqui dentro do mercado nacional. Né? E ele seria, claro, não como treinador, ele falou, não aceitou, porque ele quer ser treinador, não quer ser auxiliar, mas ele estaria mais próximo do sonho do mestre dele, né? Do Guardiola. Ele disse que sempre gostaria de treinar a seleção brasileira, ele estaria próximo disso. Na cabeça dele, a prioridade era o que ele tem hoje, né? Ele traçou a carreira dele para ser técnico do Barcelona. Não sei por quanto tempo ele vai ser técnico do Barcelona, mas hoje ele é técnico do Barcelona. Ele é a imagem do clube. Ele não é a imagem do futebol brasileiro. Então, porque às vezes nós brasileiros pensamos assim, mas como assim ele preferiu ser técnico do Barcelona do que da seleção brasileira? É verdade. Ora, pois, é a seleção brasileira. Peraí, vamos lá. Ninguém pode recusar, né? Vamos sair aqui do centro do mundo, que para muita gente é o Brasil, e para o centro do mundo do Xavi, o Barcelona é o Barcelona. É o clube onde ele nasceu, foi criado, conquistou tudo que conquistou. Então é muito justo que para ele faça mais sentido ter como sonho ser técnico do Barcelona e não da seleção brasileira. E para o contexto da Europa, é melhor você trabalhar num grande time do que uma grande seleção, pelo calendário que te oferece, pela visibilidade e tudo. Aqui a gente tem uma ordem diferente das coisas, como você destacou muito bem. Mas tem uma coisa positiva, e eu entendo o Xavi ter priorizado, mas eu acho que é um pouco que às vezes dá a sensação que, será que a seleção brasileira, a CBF estaria disposta a apostar no estrangeiro? Às vezes dá aquela sensação até de arrogância do brasileiro de, não, seleção é só coisa pra gente. Pelo menos parece uma predisposição a pelo menos abrir essa possibilidade, não necessariamente que ela seja melhor. Mas era a antiga gestão, né? Era o Rogério Caboclo, o presidente. E parece que o Edinaldo, não sei se vai trilhar esse caminho, não. Vocês veem com bons olhos? Como que vocês veem? Por que não? Essa história não, porque é justamente porque justamente esse. Por que continuar nesse pensamento em que nossa seleção brasileira, nossa seleção brasileira, nós somos os únicos pentacampeões? A Inglaterra que inventou o futebol. Já teve sueco, já teve italiano em Copa do Mundo. Por que não? Ter um pouco de humildade num momento em que a gente não tenha um nome melhor por aqui, e a gente passou alguns momentos assim. Mas aí o brasileiro fala assim, mas a Inglaterra não é campeão como a gente é. Eles podem ter inventado o jogo, mas a gente entendeu como é que se joga melhor. Mas já entendemos melhor num outro momento, verdade, tático, né? Literatura de técnico de futebol, você só encontra em português e Portugal. Acho que nós paramos no tempo aqui em relação a técnicos. Eu vejo com muito bons olhos. Se tiver boas ideias, por que não? Eu também vejo com bons olhos, mas no meu caso, na questão do Xavi, minha única ressalva é pensando no momento que ele recebeu o convite, a falta de experiência naquele momento. Era um técnico... No caso do Barcelona é diferente pela ligação histórica dele com o clube, ele sabe como é que funciona. Mas assim, ainda pensando em alguém que estava com trabalho apenas no Qatar, ali, num contexto totalmente diferente, de repente vir para um futebol que ele nunca vivenciou, uma realidade completamente diferente. Então acho que nesse contexto talvez fosse algo mais arriscado. Mas a ideia de pegar alguém gabaritado, seja independentemente da nacionalidade, eu acho bem interessante. E aquela história de técnicos brasileiros para uma possível substituição do Tite, quem vocês veem nesse patamar hoje? Técnicos brasileiros parece que talvez... tá ficando livre aí. Foi lembrado, né, recentemente, né, o Dorival em função do sucesso dele no Flamengo. Sucesso, pelo menos, para quem está olhando de fora, né, porque ele ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Não para quem olha por dentro, né, que não quis ficar com ele. Mas com relação ao técnico estrangeiro na seleção brasileira, eu entendo que
venha a ser difícil o dia a dia. Não é fácil ser técnico de seleção nenhuma, tá? A gente está vendo lá o Luiz Henrique, as turras todos os dias, né? Com a imprensa espanhola e tal. Mas aqui no Brasil, a gente sabe, essa frase não é nova, né? Cada vez mais o tempo passa, vai mudando o número. São 220 milhões de técnicos. É verdade. Todo mundo é técnico da seleção brasileira, a pressão é gigantesca e tem que ter muito jogo de cintura para se equilibrar nessa corda. É uma corda bamba. O Tite não fica mais, não quer ficar mais, porque ele se desgasta. Qualquer um que passa por ali se desgasta muito mais. Embora a seleção não jogue a quantidade de vezes que os clubes joguem, mas o peso da responsabilidade é muito grande, especialmente a cada grande competição. Então, chega um momento que eles não aguentam mais e preferem ter um pouco mais de tranquilidade na vida do que permanecerem como técnicos da seleção. Isso os brasileiros. É só você ver como o cara envelhece. Tem dois cargos que envelhecem. Técnico da seleção e presidente da República. Isso em vários países. Os caras ficam 2 aninhos, parece que toda a seleção. 20. E o Eugênio falou do dia a dia. Eu acho que o principal problema de seleção é que não tem dia a dia. O Tite era um técnico de dia a dia, de clube, e ele aprendeu muito da última Copa para cá. A gente já está percebendo. Ele percebeu que tem que resolver com maior agilidade, não é a mesma lógica. Então, imagina um técnico estrangeiro. Primeiro, porque para vir para o Brasil e para subir, ele tem que ser assim, um nome bem pesado, bem incontestável. Assim, um Guardiola, um cara que seja reconhecido, inclusive internacionalmente, como um cara de estofo para assumir a seleção brasileira. E tem a rejeição interna, né? Ainda mais se for argentino. Vai ser constante. Sempre. A rejeição não vai ser no primeiro momento. Ela vai ser permanente ali. O primeiro tropecinho já vai ser lembrado. É uma lupa enorme em cima do É absurdo mesmo. Olha só, as redes sociais acabam sendo um lugar de incentivo também para os jogadores, mas também acabam sendo um lugar de muitas críticas. Será que os jogadores eles se privam ali de acessar as redes sociais? Como é que é essa relação e tudo mais? O Casemiro falou a respeito de redes sociais também. Vamos ouvi-lo. É uma pena, principalmente pessoas desejando o mal da pessoa, mas infelizmente na vida nós temos isso. Pessoas más no mundo que desejam o mal do outro. Então, não vou comentar muito desse tema, principalmente que a gente fica triste, né? Principalmente, não quero falar nem de brasileiro ou europeu ou outra cultura. Pessoas. Eu quero ir para pessoas, educação, que isso vem de berço, né? Porque a partir do momento quando você deseja o mal para uma pessoa, independente de quem seja, isso é muito grave. Então, a gente fica triste, eu fico particularmente muito triste, principalmente desejando o mal de uma pessoa que ajuda tanta pessoa, de uma pessoa que tem um coração enorme, e sinceramente fico muito triste porque o Neymar não merece isso. Falando especificamente aí do Neymar, basicamente, né, que acaba sofrendo um ataque maior, porque é a nossa grande estrela da galera, seleção. isso aí é um absurdo a mídia tratar, né, as pessoas dessa forma. Eles escondem o que eles querem, eles falam o que eles querem, entendeu? E criticam também quem eles querem, entendeu? E é muito complicado, entendeu? O Neymar passando por esse momento aí, mais um momento difícil dele na seleção brasileira, e vem vários jornalistas aí frustrados pela posição do Neymar, né? Cada um tem sua posição, escolhe o lado que quer, entendeu? E é complicado, né? As pessoas não aceitam. Se você não for do lado da maioria, você é errado, você é criticado, você tem que estar no meio do bolo, entendeu? Isso na cabeça desses pessoais aí, né? Essas pessoas são exatamente desse jeito, entendeu? Não aceitam, e o Neymar ele tem que pensar em jogar bola, entendeu? Acho que nesse momento que ele tá, ele tem que tentar sair um pouquinho dessa parte da mídia, de rede social, tentar focar na recuperação dele do futebol. Se ele ficar absorvendo muito essas coisas, não vai dar certo, entendeu? É muito complicado, muita gente tirando como o cara tivesse errado, o cara sofre a contusão, ele tá errado, aconteceu, entendeu? Aí tem gente até falando, é tão cara de pau que tem gente falando que ele forjou contusão, gente, que absurdo. Onde o pessoal tá vivendo, em que mundo? Entendeu? O pessoal fica na internet, fica ouvindo o que as outras pessoas falam, fica... Gente, o pessoal tem que sair um pouquinho dessa bolha, porque tá demais, tá complicado, entendeu? Aqui é futebol, a gente quer torcer pro futebol, esquece política, esquece outras coisas. Futebol, nós só queremos o futebol, separa as duas partes, cada um tem seu lado, entendeu?
O negócio agora é a Copa do Mundo, a gente quer falar de futebol, entendeu? O Neymar tá jogando futebol, entendeu? Ele tá fora dessa vida aí, o pessoal quer criticar ele até dentro do futebol, o pessoal torcendo pra Argentina e não pro Brasil. Não existe isso, entendeu? Torcer contra o país por causa de um jogador, por causa de posicionamento, complicado, né? As pessoas têm que pensar um pouquinho, porque tá muito complicado. E o negócio é torcer pra seleção brasileira. Eu tô na torcida, seleção brasileira sempre torcendo pra seleção ser campeã e trazer o troféu aí do Hexa para o Brasil, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Vou ficando por aqui. Valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.